da Accenture e tem participado ativamente desses estudos. Então, gostaríamos de passar a palavra para você, porventura. Boa noite, João. Boa noite, João. Gostaria de agradecer a oportunidade aqui, a FEBRABAN, o INFE. Um abraço aos colegas da FEBRABAN e também do Banco Central. A gente preparou uma apresentação que, na verdade, busca dar um panorama das moedas digitais e suas tecnologias, tá? Com um foco grande em deixar claro assim, quais são os conceitos e quais os diferenciais dela, né? A primeira questão moeda é um conceito que existe desde a antiguidade, né? E a gente vê que ela evolui ao longo do tempo, né? A moeda se aproveita das tecnologias que existem em cada época. Então a gente saiu da pedra, na idade da pedra, para papel moeda, foram inventados cartões, né? Moeda de plástico. Cada vez mais as transações foram migrando para o meio eletrônico e agora a gente está numa nova era em que você usa esses ativos que a gente chama de ativos digitais criptográficos, dos quais o CBDC faz parte. No caso, a gente, é claro, de novo, não queremos aqui confundir a visão de CBDC, o real digital, com a visão dos criptoativos, como o Fábio colocou, mas existe uma linhagem aí, né? Desde o Bitcoin, a história do Bitcoin, que começou com esse paper do Satoshi Nakamoto, que ninguém sabe quem é, ele criou alguns conceitos, inovou alguns conceitos, né? Você ter uma moeda descentralizada, sem casa da moeda ou Banco Central, e foi idealizado como meio de pagamento. A verdade é que o Bitcoin acabou não funcionando com essa visão, acabou virando um ativo de investimento, que a gente pode ver a variação enorme dele, e essa própria volatilidade não permitiu que ele virasse, de fato, um meio de pagamento, além de ter outras questões absolutamente complexas, como todo o esforço e a energia elétrica que é gasta no processo de mineração. Então, assim, mas de qualquer jeito, deixou algumas tecnologias latentes que fazem sentido para você melhorar a infraestrutura do mercado financeiro. Aqui, quando a gente vê numa linha evolutiva, né, simplificada, óbvio, após o Bitcoin, houve o advento do Ethereum, o Ethereum conseguiu implementar um novo conceito, que é um conceito dos smart contracts, a gente vai falar muito disso aqui na frente, ou seja, a gente já tem alguma coisa a mais, alguma moeda que pode ser programável. Isso pode ter uma série de aplicações que faz sentido. Logo depois foram lançadas as stablecoins, tá? As stablecoins, na verdade, a ideia é ter uma moeda digital com a menor volatilidade, ou seja, cada stablecoin está pareada com uma moeda oficial ou uma cesta de moedas. O grande problema das stablecoins é que o lastro ele é completamente não regulado. Então, a gente teve um escândalo recente por causa disso. Então, assim, assim, claramente é uma situação em que você tem que confiar no emissor para poder usar um stablecoin. Os bancos centrais foram vendo isso, foram vendo alguns benefícios, e aí, sim, a gente começa a conversar de CBDC, né? O conceito de CBDC, como o Fábio falou, é uma moeda digital, mas que vai funcionar como M0, né, como dizem os economistas, moeda física ou reservas bancárias. O risco é soberano, é um passivo do Banco Central, e a maioria, né, não necessariamente obrigatório, mas a maioria dos projetos de CBDC que a gente vê, você tem uma conversibilidade entre a moeda atual e a nova moeda digital. Então aqui a gente pode ver claramente que há uma evolução e os bancos centrais não estão parados, estão tentando entender os benefícios do novo mundo e aplicar no dia a dia. Uma visão geral das tecnologias, aqui que é importante, né? A primeira questão fundamental é o blockchain, né? O que é o blockchain? O blockchain é um registro, e aqui obviamente é uma simplificação, né? É um registro que garante segurança, confiabilidade e redução de custos, né? Uma maior eficiência, ou seja, os dados são distribuídos na rede, existe um protocolo de validação que garante que aquele dado é imutável, e isso, de fato, é uma tecnologia que tem muita utilização. A gente está falando agora de uma utilização em moeda, mas tem vários outros casos de uso que são importantes e que vêm sendo aplicados em diferentes indústrias, além da indústria financeira. Então, o blockchain é essa base, né? A segunda questão importante que a gente sempre levanta, e isso para
no nosso ponto de vista, vai ser extremamente importante, é a tokenização. A tokenização é você conseguir representar um ativo real de forma digital, garantindo a legitimidade desse ativo. Tokenização também, uma série de aplicações, a gente vai mover para uma economia cada vez mais tokenizada e novas classes de ativos vão surgir e vão poder trabalhar esse conceito da tokenização. E a moeda digital, ela conversa com esses tokens, né? Então, a gente consegue montar uma série de aplicações usando tanto a visão da moeda digital no blockchain, quanto os tokens. E o exemplo claro disso, que o Ethereum, como eu comentei, implementou, são os smart contracts. Permite que você hoje defina claramente regras relacionadas àqueles pagamentos. Um pouco como o Fábio falou, de uma plataforma de pagamentos inteligentes. Então, a gente vai ver um pouquinho mais na frente aqui o caso do DVP, que é exatamente isso, né? Esses smart contracts permitem em que a moeda não seja só uma ferramenta de liquidação, e sim ela tem uma inteligência dentro dela que ela possa ser usada de diferentes formas. E aqui a gente vai colocar algumas formas, né? Muitas outras ainda vão ser pensadas e inovadas ao longo do tempo. E, por último, né, o DeFi, né? O DeFi, na verdade, é uma visão até mais disruptiva, que a gente está vendo alguns protocolos autônomos, né, que estão viabilizando produtos financeiros, a gente está falando de crédito, pagamentos seguros, no modelo peer-to-peer sem intermediários. Não sabemos ainda o quanto esse modelo, né, e aí é mais do que uma tecnologia, é um modelo de negócios, ele vai representar no futuro, mas sim é um desafio para todos os bancos entender esse novo mundo e saber se posicionar nele. Quando a gente fala assim, quais são os motivadores que um país deveria pensar na hora de implementar um CBDC, né? A primeira questão eu acho que até uma visão defensiva, né? Evitar a perda de controle da política monetária. A gente vê em vários países que existe um fluxo saindo de moeda local para criptomoedas, então é importante ter essa ferramenta também na mão do Banco Central, né? Inclusive risco aí de evasão de divisas, know your customer, anti-money laundering, uma série de riscos aí que a gente quer evitar. E tendo o real digital, a gente consegue ter a ferramenta sem os problemas das criptomoedas, né? Número 2, acho que o Fábio colocou perfeitamente, fomentar inovações tecnológicas, como eu falei, tem uma conexão natural com a tokenização, a gente tem aplicações de DeFi, a gente tem aplicações de IoT, que é a internet das coisas, então a gente consegue de maneira muito mais eficiente viabilizar um sistema de micropagamentos e aplicações, como a gente falou, de DVP e PVP, que a gente vai explorar um pouquinho mais tarde. O cross-border é um negócio interessante, né? Eu acho que a gente hoje tem um sistema internacional de câmbio que tem uma complexidade, tem um custo alto, existe uma promessa, e essa promessa, obviamente, dependerá de uma regulamentação desse ponto, você conseguir fazer a conversibilidade instantânea, 24/7, com rastreabilidade e segurança. De novo, depende que as duas pontas tenham moeda digital e tenha uma regulação que permita isso. Por último, assim, olhando até a visão mais de varejo, a gente vê a questão de modernizar meios de pagamento. Pagamentos instantâneos é um motivador muito forte para vários países, menos aqui no Brasil, que a gente já deu um passo adiante, que é a implementação do Pix, mas a gente tem outras aplicações interessantes, possibilidade de usar offline, a questão aí da moeda, pelo fato da própria moeda ser inteligente, ser programável, a gente consegue criar um conceito que a gente chamou de moeda direcionada, que no fundo como é que eu distribuo, por exemplo, auxílios governamentais, por exemplo, Vale Leite, e eu consigo distribuir para as pessoas que estão cadastradas naquele vale, na carteira digital delas, e eu consigo garantir que aquela moeda serve para comprar leite, e não para qualquer outra coisa. Então a gente vê que tem aplicações bem, bem interessantes nessa situação de moeda direcionada. E por último, né, substituir o numerário físico, né? A gente hoje lida pouco com dinheiro físico, né? Parece que é uma coisa do passado, mas fazendo as pesquisas que a gente fez aí no projeto do CBDC, a gente viu que hoje ainda tem 7 bilhões de cédulas no Brasil, né? É muita coisa. A gente tem um custo relevante relacionado à produção, logística, segurança, toda a questão do troco. Então, ainda existe uma economia baseada em dinheiro bem relevante no Brasil. Movendo para frente, como a gente sempre fala, nem tudo são flores, né?
a gente tem alguns riscos da CBDC, que na verdade são mais preocupações do que riscos, né? E a gente entende que com a evolução da tecnologia, a gente vai conseguir endereçar esses riscos. O primeiro risco de implementação, entendemos que a infraestrutura tecnológica, por mais tempo e por mais empresas que estejam trabalhando com isso, ainda é um pouco imatura, ou seja, a gente vê que pode ter impactos relevantes em caso de falha ou baixa performance, toda uma questão de segurança, compliance e privacidade. A gente vê uma série de eventos de cybersecurity bem relevantes, roubo de criptoativos, a gente vê a possibilidade de burlar os sistemas de Know Your Customer e prevenção à lavagem de dinheiro, e, obviamente, a gente tem que implementar uma CBDC que garanta que todos esses pontos sejam muito bem endereçados, né? E, por último, a proposta de valor, né? Não adianta nada a gente criar um novo produto se a gente não comunicar bem a proposta de valor para o usuário final, que somos todos nós, né? Então, ao longo desse tempo, eu acho que o Banco Central vem adotando uma postura muito interessante, que é de consultar o mercado e testar, né? Eu acho que essa é a mensagem principal. Vamos testar, vamos fazer os pilotos, vamos ver o que funciona, o que não funciona, vamos ver qual o tamanho do ganho em cada uma das aplicações. E eu acho que todo o caminho que veio desde o estudo do CBDC até o lançamento do LIFT está seguindo essa lógica. Movendo para olhar um pouquinho no panorama global, tá? Bem, a gente pode ver aqui claramente, né? Esses países que estão pintados aí, todos eles têm uma iniciativa de CBDC. 90%, essa é uma pesquisa do BIS, né, do Bank of International Settlements, cerca de 90% dos bancos centrais estão conduzindo trabalhos em relação ao CBDC. Alguns pilotos, alguns já têm alguma implantação, outros estão fazendo mais num sistema de laboratório, mas é realmente um tema que mobiliza os bancos centrais e nenhum banco central quer ficar parado. Outra vantagem é que os bancos centrais trocam muita informação, né, através do BIS, e conseguem fazer aquelas lições aprendidas entre um país e outro país, o que funciona, o que não funciona, o que deu certo, o que não deu certo. A gente colocou alguns exemplos aqui interessantes, né? Então, assim, o primeiro exemplo que eu vou dar é o exemplo que não é o exemplo. Então, El Salvador, né? El Salvador, ele simplesmente não fez um CBDC, ele simplesmente colocou o Bitcoin como uma moeda oficial do país. Até o momento foi um fracasso total, né? Até porque ele pegou toda a parte de queda recente do Bitcoin. Então, não é isso que a gente quer aqui, não é isso que vai ser o foco. Quando a gente fala dos CBDCs puros, os maiores exemplos são Bahamas, que foi o primeiro país que lançou o CBDC, o $100. A China, que tem um piloto, mas vocês vão ver o tamanho do piloto na China, né? O piloto na China não pode ser pequeno. E a Suécia, que há uns 3 anos já vem experimentando com a iCrona e já está também num estágio bem avançado. É interessante aqui diferenciar alguns tipos de solução, né? A gente aqui está falando de varejo, ou seja, no estado de varejo quer dizer aquela moeda que vai estar na carteira digital de cada pessoa física. Mas a gente tem vendo também muitos países entrando mais numa visão que a gente chama de atacado e cross-border, ou seja, aquela moeda digital que serve para ganhar mais eficiência nas transações entre empresas ou entre países, né, em fluxo de importação e exportação. Então, aqui a gente tem Canadá, Singapura, que é uma economia que é majoritariamente exportadora, também está fazendo muitas provas de conceito relacionadas à visão de comércio exterior, a França, a Suíça. Então, isso é muito importante a gente entender que tem esses dois lados e a gente tem benefícios dos dois lados. E cada país tem que ver dentro da sua característica o que faz mais sentido, né? A resposta geral não existe ainda uma referência global de sucesso de escala, ou seja, a gente sabe que muitos deles a gente está tendo piloto, precisa acompanhar para ver como é que isso evolui. Existe ampla diversidade de soluções, endereçando cada motivador específico de cada país. E, de novo, os países vêm optando por implantações cadenciadas, ou seja, eu tenho que testar volume, eu tenho que testar adoção, eu tenho que testar essas tecnologias, como elas funcionam, como elas interoperam. Ou seja, se eu vou fazer um caso de câmbio, não adianta Singapura ter um caso de câmbio, eu tenho que fazer Singapura contra algum outro país, no caso ali, foi até o Canadá, que também está nesse gráfico, né? Então, isso é muito importante e eu acho que esse é o ritmo que a gente tem que seguir aqui, iniciando pelo LIFT, colocando proposta de valor,
fazendo os testes para garantir que a tecnologia é robusta e sabendo que vão ter benefícios para o usuário final. Eu vou dar alguns exemplos aqui do varejo. O exemplo mais emblemático do varejo é a CBDC chinesa, né? É o Yuan. Tá? Então, como eu falei, todo piloto na China já começou com 140 milhões de contas ativas, né? Então, aqui a gente tem as características, como é que você pode ter sua carteira no celular, você pode ter um cartão, que significa esse real digital. O próprio governo chinês incentivou muito, deu prêmios em moeda digital chinesa para que isso ganhasse um corpo, e a gente vai estar vendo que está, sim, ganhando um corpo muito forte aí. O retail, né, o varejo já está aceitando, e cada vez mais a gente vê uma adoção dentro da China. Eles usaram muito a Olimpíada, né, a Olimpíada de Inverno de Pequim, e o CBDC era a moeda oficial, né? Então, no dia da cerimônia de abertura, mais transações foram feitas na moeda digital da China do que através da Visa. Então, foi uma vitória que eles publicaram muito, disponibilizaram a carteira para os estrangeiros, né, para as delegações que vieram para a Olimpíada, para poder usar dentro da China, né? E, obviamente, teve alguma desconfiança se não existia algum sistema de monitoramento dentro daquela carteira digital, nem todos utilizaram, mas a gente vê que a China está sendo um país que está investindo muito nisso, e a escala é enorme, né? Então, claramente, vamos ter notícias da China, né? Quando a gente fala dos cases, do caso de atacado, eu acho que é muito interessante a gente fazer um deep dive aí no que é o delivery versus payment, né? Então, assim, nos seus múltiplas dimensões, né? Então, é uma tecnologia que permite casar transações, né, através dos smart contracts, e com isso a gente reduz os riscos de contraparte, e reduz muito o esforço necessário para você conciliar múltiplas posições de transações. Então, aqui a gente pode ver cases. Então, posso falar, ativos financeiros. Eu tokenizando um tipo de contrato, né, seja esse contrato uma debênture ou qualquer outro ativo financeiro, eu posso fazer uma tokenização, pagar com esse CBDC, e a partir daí todo o fluxo futuro de compensação e liquidação é automático. Isso é uma economia muito grande para os bancos, em termos de back-office, né? E também uma oportunidade, através dessa redução de custos, você poder viabilizar que mais participantes desse mercado, né? Através da redução do custo operacional e do aumento de liquidez. Então, a gente fala aí de debêntures para empresas de pequeno e médio porte, que é uma coisa que hoje é dificílima a gente lançar, mas alguns players já estão trabalhando nessa área. E, por outro lado, voltando assim na questão dos ativos físicos, que essa é até mais fácil de entender. Acho que o Fábio já trouxe aqui a visão do case de veículos, né, que é você linkar a transferência com o registro, a transferência de propriedade do Detran. Isso vale da mesma maneira para imóveis, e pode ser ampliado também para muitas cadeias de valor que são importantíssimas no Brasil. Então, aqui a gente está falando aqui do agribusiness, né? A própria Accenture lá na Argentina já fez um projeto de agrotokens que tokenizava estoque de soja, e isso as empresas poderiam usar para conseguir crédito, né? Então, a oportunidade aqui, de novo, a gente está no começo, conseguindo entender quais são esses casos de uso, né? E arranhando, porque muita coisa vai surgir aí, a tecnologia vem, a tecnologia está ganhando robustez, está ganhando adoção, e a gente vê que o movimento do Banco Central de trazer o real digital vai permitir que toda essa inovação chegue ao Brasil com muitos benefícios para o consumidor final.